Bom dia a todos. Estarei falando sobre falha prematura em revestimento refratário. Tem algumas variáveis que são essenciais, que viram causa efetiva de falhas prematuras em revestimento refratário. Primeiramente, está na seleção inadequada do material, né? Por que a seleção inadequada? Deve-se considerar o ambiente que esse material vai estar aplicado. Se é um ambiente que tem muito ataque químico, o tipo de combustível que queima nesse equipamento, né? O tipo de dispositivo de ancoragem que está especificado. Por quê? Porque aí está a alma do projeto, né? Senão, se eu tiver uma falha logo de entrada aí na escolha inadequada, na seleção inadequada do material, eu já vou caminhar para um insucesso. Depois é o procedimento de instalação, procedimento de aplicação. Muitas das vezes nos deparamos com problemas de falha no revestimento, quedas, trincas, desabamentos. E quando vamos fazer uma análise crítica do revestimento, nós nos deparamos com uma grande quantidade de falhas e erros durante a instalação desse equipamento devido a procedimento incorreto de instalação, né? Outro fator também é as condições operacionais do equipamento. Às vezes, o pessoal da produção, eles querem produzir, né? A que custo? E para isso eles acabam sacrificando o revestimento com métodos inadequados. Também tem muitas falhas em queimadores que ocasionam também desvios aí, problemas no revestimento refratário, como desvio de chama, variação de temperatura muito abrupta, uma série de fatores que vêm a colaborar com as falhas, né? E também o que ocorre muito nesse mercado nosso é a falta de manutenção preventiva. Todo revestimento refratário ele tem um tempo de vida útil de aplicação. E no decorrer dos anos, as empresas, nós fomos nos especializando ainda mais, e isso aí acaba gerando um excesso de confiança e pela pressão da produção para poder ter mais tempo de campanha do equipamento, acaba não fazendo as manutenções preventivas, começamos a ter perdas. Isso aí gera até mais prejuízo, porque você gasta mais combustível para poder manter uma temperatura de processo. Quando você necessita de um refratário que ele também conserve energia. Quando é um refratário para ajudar a conduzir calor, ele começa a perder propriedade, você começa a ter falha até no teu processo, né? E isso aí é complicado, a gente manter esse tipo de metodologia. A seleção inadequada do material, incompatibilidade química com a carga. O que acontece? A gente instala um material que ele não vai resistir aos ataques químicos daquela atmosfera em que ele está aplicado. Pode ser oriundo do que ele está processando, pode ser oriundo do combustível que ele está queimando, né? Assim, eu trabalho muito no mercado de óleo e gás. Hoje não, hoje queima muito óleo, gás combustível, né? Gás natural nos fornos. Mas quando queimávamos óleo combustível, a gente tinha muito ataque ácido no refratário, principalmente naquela zona fria, entre a chapa e o refratário. A gente tinha ataque de ácido sulfúrico ali severo, o forno ficava todo furado. E também em outros tipos de fornos, não levar em consideração essas variáveis de químicas, né, da atmosfera química,
você não especificar um material adequado, você vai ter um tempo de vida útil muito reduzido desse material. Subdimensionamento térmico do material. Né? Eu vou instalar um material que ele não vai atender o trabalho para aquele determinado aporte térmico que ele vai ser submetido. E também escolha de material de baixa qualidade, né? Às vezes a gente quer comprar o barato, o bom, mas não sabe quem é o fabricante, o histórico desse fabricante. Hoje nós temos no Brasil muitos materiais aí que já são materiais conhecidos, de grandes campanhas, de vários anos de atuação no mercado. E às vezes a gente procura substituir esses materiais por materiais desconhecidos, não faz um monitoramento, não faz um bom recebimento em laboratório e você acaba sendo penalizado por essa condição, né? Vamos falar agora de procedimento incorreto de instalação. Espessura desigual da aplicação. Olha, isso aí é um fator básico, né? Você monitorar a espessura do revestimento. A gente usa muito em refinarias fazer gabaritos, mestras, né? Para a gente garantir que a espessura esteja conforme especificado em projeto, né? A cura também do material. Muitas das vezes a gente utilizava a cura hidráulica, né? E a gente programava alguém para ficar dobrando lá, para poder ficar molhando de hora em hora. E muitas das vezes essa pessoa dormia e perdia o time da cura. Já houve situações de eu me deparar de que a gente teve que quebrar todo o revestimento porque o material reagiu tanto e não foi hidratado que ele simplesmente trincou todo, começou a ficar friável e foi um prejuízo. Aí hoje a gente usa curing, né, membrana em algumas aplicações e a gente perdeu esse risco aí, reduziu bastante. Mas a falta de uma cura adequada e de um acompanhamento adequado, ela vai causar problemas no revestimento. Mão de obra, hoje em dia, é uma coisa, problema que nós temos no mercado de refratário. Essa renovação dessa turma está muito lenta, está muito desvolumosa. E a gente tem que estar muito atento ao tipo de mão de obra que a gente vai fazer a nossa aplicação, o nosso trabalho. E qualquer mão de obra não atende, não é o suficiente para que possamos garantir uma aplicação mais coesa. E também vamos falar de condições operacionais fora do especificado. O equipamento ele foi projetado para suportar determinada carga térmica, determinada pressão. E se houver um esforço excessivo, com certeza esse material vai fugir das características da qual ele foi projetado, ele foi especificado para aplicar nesse equipamento. Também choques térmicos frequentes, né? Isso aí vai ser muito nocivo para o refratário. A gente vai começar a trincar, laminar, a gerar vários problemas que vai reduzir o tempo de vida útil do nosso material. Contaminação, né? Presença de impurezas agressivas, no caso, em áreas que tem muito ataque químico, né? A gente contamina muito o refratário, principalmente quando é refratário de alta porosidade. Esses gases, eles penetram nos poros, quando eles chegam em zona fria, começa a condensar, começa a ter inclusão também na aplicação. Lá na homogeneização, a gente tem que estar monitorando essa mistura para não cair também corpos estranhos, materiais que não fazem parte do contexto da aplicação. Temos que estar atentos diante disso. Manutenção preventiva, falta de manutenção preventiva. O revestimento ele deve estar constantemente sendo monitorado. Como eu vou monitorar um equipamento que está todo fechado
e lá dentro está temperaturas de 900, 1000, 1500 graus. Termografia, desempenho da carga, tudo isso aí são métodos que nós podemos fazer a monitoramento desse revestimento, né? Ausências de inspeções periódicas. Tem que criar um planejamento de inspeções de monitoramento, incluindo a termografia, fazendo varredura no equipamento. Quando tem porta de inspeção, monitorar pela janela de inspeção. Aí você consegue fazer uma programação certa de quando vai ter uma intervenção nesse equipamento. Essa ausência, isso aí vai só fazendo mal para o revestimento. Quando você vê, você está parando de emergência porque ele caiu. Falta de análise preventiva, preditiva, né? Tem que fazer uma análise, né, antes, tem que fazer um levantamento, tem que usar todas essas variáveis aí, monitoramento, inspeção, tudo para fazer essa análise preditiva, para poder estar aí pisando em leito de rocha firme em relação ao teu equipamento, ao revestimento do teu equipamento. Vamos falar agora da matriz de GOT, né, que é a priorização de causas mais prováveis. Nós temos aqui um levantamento, né, com todas as variáveis mencionadas e com pontuações, né, incompatibilidade química com a carga. Isso aí é muito importante, a gente tá dentro dessa característica, né, especificar o material correto para o ambiente da qual ele vai estar inserido. Cura mal executada, né, também é crítico, né? É crítico. Subdimensionamento térmico, né? Choque térmico frequente, espessura desigual, falta de análise preditiva, uso de mão de obra desqualificada, presença de impureza agressiva, né? Aqui ele mostra todas as causas, todas as prováveis causas de um sinistro num revestimento, todas as prováveis causas de um problema inesperado no teu revestimento, ou o não funcionamento desse revestimento para qual ele foi projetado e especificado, né? E a gente temos essas ferramentas para fazer esse monitoramento, para poder evitar que futuras falhas dessas ocorram. E nós temos que usar essas ferramentas. E aqui, o nosso GUT, né, GUT, ele mostra as causas prioritárias que devem ser tratadas, né? Ó, você vê, a cura e a têmpera mal executada é uma das prioridades máximas. A incompatibilidade química com a carga também, choque térmico frequente, subdimensionamento térmico, né? Pô, às vezes você não consegue entender, mas você fazendo esse monitoramento dessa análise do GUT, a gente já vai ter um direcionamento das causas prioritárias que nós devemos atuar para poder evitar que esses problemas voltem a ocorrer. E as ações recomendadas, né, que essa ferramenta nos permite. Primeira ação: implantar procedimento padronizado de cura e têmpera conforme o fabricante do material refratário. Isso aí é fundamental, né? Material de pega hidráulica, nós temos que ter muita atenção, desde a homogeneização, respeitando o tempo de pega desse material e o início da cura. Essas 5 primeiras horas do refratário é primordial para a gente poder ter um bom desempenho desse revestimento. Essas 5 primeiras curas. Nós temos que estar monitorando, seguindo o procedimento, sendo bem detalhista nesse quesito. E na questão de temperatura, de monitoramento, tem que ter termopares para poder você medir a temperatura da curva de secagem, da curva de aquecimento, para você ter
uma base de que você eliminou toda aquela água molecular, que você sinterizou esse refratário para poder aumentar a performance operacional dele. E também temos que treinar os profissionais envolvidos nessa instalação sobre a importância da cura, sobre a importância da têmpera, né? Da sinterização do revestimento. Também nas ações a serem tratadas, a incompatibilidade de carga, né? Tem que reavaliar a atmosfera química, tem que fazer uma análise, né, de química detalhada, pegar o fluxograma de processo desse equipamento, avaliar, estudar, para poder termos um dimensionamento correto do material. E assim especificar um concreto adequado para aquela atmosfera. Ele tem que ter resistência a ataque ácido, né? Tem que consultar os fornecedores, tem que fazer esse trabalho. Essa parte de projeto, de início de serviço, ela tem que ser muito bem dimensionada, muito bem seguida, para poder não causar danos ao equipamento oriundo de falta de desempenho no refratário. Choque térmico frequente. O que criar para poder mitigar e resolver esse problema? Vai ter que implantar estratégias, né, de monitoramento. Tem equipamentos que você tem que abrir a porta com ele operando, criar aquela cortina aquela cortina de ar para evitar que o ar externo entre e ataque, ela faça uma redução abrupta de temperatura, gerando um choque térmico, especificar materiais corretos, né, materiais que resistam mais a choque térmicos, né, para ambientes adequados, e usar a tecnologia, né, usar sensores, colocar instrumentos que vão nos auxiliar no monitoramento dessa questão. Subdimensionamento térmico, né? Isso é uma falha de projeto, né? Por quê? O equipamento, muitas das vezes, ele tem zonas, né? E a temperatura de uma zona, ela pode ser menor que a outra. O calor, a tendência dele é para as regiões mais elevadas. E nisso daí a gente tem que estar trocando figurinha com a projetista, consultando também o fabricante, para especificar materiais, ou até mudar a espessura do revestimento, ou colocar camada dupla, uma camada mais isolante na frente atrás da mais densa, para poder você ter um monitoramento e um controle térmico adequado para o seu equipamento. Isso aí, além de você estar perdendo performance operacional, você está gerando um risco, né, de ter que parar seu equipamento porque a temperatura chegou tanto que você mudou a fase do teu refratário. E aí ele não tem função nenhuma mais, né? Essa situação, esse tipo de empreendimento que a gente às vezes está nele, nós temos que estar muito, muito envolvido com o projeto, com o setor de engenharia, né? com os fabricantes dos materiais. Tem que ter esse trabalho em equipe para poder chegar a um denominador comum que é mais correto, que é mais usual para o equipamento. E também trocar figurinha com o pessoal da operação, o pessoal da manutenção, da inspeção, para poder ir no ponto focal e resolver esse problema, né? Isso aí é minhas palavras sobre esse assunto e eu agradeço a oportunidade.